Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 4. Parábolas. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 24 e 25. Olá, amigos. Que o abraço carinhoso de Jesus envolva a vida de todos de modo muito especial no dia de hoje. Nesta terça-feira, a lição trata do objetivo das parábolas. Por que Jesus ensinava através de parábolas? E nós somos colocados diante do texto de Marcos, capítulo 4, versos 10 a 12. O texto diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e serem perdoados. Uma leitura superficial desses versos pode trazer a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus apresentadas nos evangelhos. Se Jesus fosse alguém que não se preocupasse com as pessoas, certamente não as advertiria. Quando Jesus disse isso, ele estava parafraseando o texto do profeta Isaías, que aparece no capítulo 6, versos 9 e 10 do seu livro. Isaías teve uma visão de Deus. E nessa visão, ele se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza pessoal. O Pai, então, o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem séria, poderosa, alarmante. Mas a verdade é que o povo não estaria disposto a receber esta mensagem. E então aparece a expressão que nós precisamos compreender. Esta expressão é endurecer o coração. A Bíblia fala muitas vezes sobre o coração endurecido, mas a referência clássica para nós entendermos o assunto tem a ver com o faraó do período do Êxodo. Em resumo, o que sabemos sobre este faraó é o seguinte: ele foi uma pessoa incrivelmente resistente em deixar os israelitas saírem do Egito. Os faraós escravizaram o povo de Israel por aproximadamente 430 anos, antes que chegasse o dia do Êxodo. Os antigos faraós eram considerados deuses, e isso certamente contribuiu para toda a sua arrogância. Faraó era um ditador, uma pessoa malvada, totalitária, cruel, vingativa, brutalmente abusando e oprimindo os israelitas. A frase endureceu o coração é usada na história de Êxodo cerca de 20 vezes. Na metade delas, Deus é o agente, ou seja, Deus aparece como sendo aquele que endureceu o coração de Faraó. E na outra metade, Faraó aparece como sendo um agente explícito ou implícito. Em outras palavras, foi ele próprio quem endureceu o seu coração. Em alguns idiomas, especialmente no português, quando nós usamos a frase endurecer o coração para descrever a atitude de uma pessoa, comumente estamos nos referindo ao lado emocional da pessoa. Em tais casos, estamos querendo dizer que tal pessoa é insensível e até cruel para com os outros. A frase em hebraico, traduzida como endureceu o coração, enfatiza não o lado emocional,
mas o aspecto racional, o aspecto volitivo da natureza humana. Coração na Bíblia é visto principalmente como o centro do pensamento racional e da tomada de decisões. Endurecer o coração, portanto, significa que a pessoa não está usando devidamente a sua capacidade racional. Em outras palavras, quando confrontado com evidências claras ou fatos, escolhem permanecer impassíveis. Geralmente, nós descrevemos essa pessoa como sendo um ser obstinado. Quando a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração, simplesmente está dizendo que ele era uma pessoa obstinada. Isto é, ele se agarrava à sua decisão a despeito dos motivos e argumentos em contrário. Ele agia de maneira irracional. Vamos ao hebraico para entendermos melhor esta expressão. Coração no hebraico é lebi. Porém, a palavra que foi traduzida por endurecer é kabed, que no hebraico significa pesado. A outra palavra traduzida por endurecer é hazak, que no hebraico significa força. Para os egípcios, ter o coração pesado tinha um significado muito forte. Porque, segundo eles, segundo a sua crença, após a morte, a alma passava por um tribunal de 42 deuses. Esses deuses eram juízes chefiados pelo deus Osíris e pela balança de Anubis. Se o coração pesasse da balança mais do que uma pena, chamada de pena da verdade, seria acusado como culpado e estaria perdido, legado à condenação. Quando Deus afirma que o coração de Faraó está pesado, ou que ele pesou o coração de Faraó, significa dizer que ele foi achado condenado pelo Senhor. A diferença aqui é que, diferentemente de Osíris, seus 42 deuses, Anubis e Maate, que podiam ser ludibriados, enganados pelas palavras das pessoas, a Deus ninguém engana, pois Deus é onisciente. Deus conhece tudo, conhece até mesmo os nossos pensamentos mais secretos. Outra diferença é que o Deus de Israel, diferentemente desses falsos deuses, está todo o tempo nos observando e pode nos julgar mesmo ainda em vida. Sendo assim, o sentido da expressão nos versículos que tem a palavra kabed seria o fato de Deus não controlar o coração de Faraó, mas perceber que esse coração estava pesado na balança. Ou seja, o coração de Faraó o condenou diante de Deus por não permitir Israel ser liberto. Por isso, Deus derramou sobre o Egito as suas pragas. Resumindo, podemos dizer que Deus não forçou o coração de Faraó para que ele fosse mau e não deixasse Israel partir. Pelo contrário, Deus viu de antemão que o coração de Faraó era mau, ou seja, era pesado na balança, e Deus teria que fazer maior esforço para medi-lo. Enfim, Deus o mediu e o condenou. A sequência de eventos da narrativa do Êxodo explica os fatos. Primeiro, a narrativa das pragas afirma claramente que Faraó endureceu seu coração. Essa obstinação de Faraó o torna responsável por seus atos. Em segundo lugar, essa obstinação chega a tal ponto que não apenas Faraó, mas seus oficiais também endureceram o coração, em oposição ao Senhor. Em terceiro lugar, somente após a quinta praga, o texto acredita o endurecimento do coração de Faraó e dos seus oficiais ao Senhor. Em outras palavras, durante as primeiras 5 pragas, Faraó endureceu seu coração, e durante as últimas 5, Deus é responsabilizado por essa atitude. Obviamente, isso significa que, a princípio, era propósito do Senhor persuadir Faraó para levá-lo a reconhecer que Deus estava se auto-revelando.
Sua constante recusa resultou em dupla casualidade. O endurecimento de Faraó era agora confirmado por Deus, que endureceu o coração do rei. A atitude divina foi uma reação à própria resistência de Faraó de ser persuadido por Deus. Desse modo, desse ponto em diante, Faraó tornou-se incapaz de resistir à sua própria obstinação. Para entender o que realmente aconteceu, eu vou dar um exemplo mais comum. Vamos imaginar que o seu amigo esteja muito gripado e ele quer tomar sorvete. Aí, você diz para ele: "Ei, amigo, não toma sorvete não. Você vai piorar sua garganta." Mas o seu amigo sacode os ombros e diz: "Não tem problema. Eu vou tomar assim mesmo." Você ouve isso, fica triste e logo responde: "Ah, você faz o que quiser. Você é dono da sua vida. Você quer tomar? Tome então." Você acaba dando uma ordem para o seu amigo tomar sorvete. É como se você estivesse dizendo: "Beleza, você me venceu pelo cansaço. Quer se prejudicar? Tome sorvete então." Sabe como isso seria dito em hebraico antigo? Seria mais ou menos assim: "Amigo, eu vou fazer você tomar sorvete então." É um axioma bíblico que a revelação desprovida da graça iluminadora de Deus endurece os corações pecadores. A chave para compreendermos as palavras de Jesus é encontrada em Marcos 3:35, onde lemos assim: "Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe." Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios não ouviriam suas palavras. O objetivo de Jesus, ao citar Isaías 6, não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza do coração delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não vão se render a Jesus Cristo. Todos recebem na semeadura a mesma semente, mas os resultados são muito diferentes, dependendo do solo que as recebe. O problema não está com Deus, está com o ser humano. Quando nós, em nossa rebeldia, insistimos em seguir nosso caminho, em fechar o coração aos convites de Deus, estamos então fechando a alma para a compreensão da própria palavra do Senhor. E incorremos no final, se continuarmos neste caminho, no pecado contra o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e nos ajude a sermos sensíveis à voz de Jesus e à revelação de sua palavra. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.